Então, estamos aqui novamente para o nosso quarto encontro de formação bíblica segundo o Evangelho de São Marcos. Vamos pedir hoje a intercessão e a inspiração do Espírito Santo para que possa vir sobre nós, nos ajudar, dar clareza, abrir o nosso entendimento, para que possamos entender tudo aquilo que Ele deseja que a gente entenda e que a gente tire de proveito desses estudos que estamos fazendo. Você que aí está, dedicando esse tempo para se aprofundar na palavra de Deus, para ouvir o chamado de Deus, e eu também, para que eu possa ser claro e usar das palavras que for da vontade de Deus e também da sua igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Então, nós vimos o quê? Que a nossa igreja não é engessada. Então, uma coisa que a gente... uma palavra que a gente escuta, ela tem inúmeros sentidos. Por isso a palavra é viva. Porque dependendo do dia, dependendo da hora, dependendo do local e da ocasião, da circunstância que eu esteja vivendo, a palavra que eu leio, ela me toca de uma forma. Não, ela me fala na dimensão eclesiológica, ela me fala na dimensão cristológica, ela me fala na dimensão escatológica e ela também me fala na dimensão idealista que é minha. Então, terminando, só para a gente concluir do encontro passado, a gente via que reino, ele tem várias dimensões. O reino que é o próprio Jesus, que é aquele também que vem, que é no sentido cristológico e idealista, que é aquele que vem fazer em mim, atuar dentro de mim, que é o sentido interno. E a gente vê que é um processo de vinda que vem, mas que já está em movimento. É algo que diz respeito a toda a história, mas também no meu agora. É algo que, desde o começo até o seu fim, ela é e sempre é. Por isso Deus é, Isto é o meu corpo, eu sou aquele que sou, quando ele falou com Moisés. Então Deus é. Então isso, o reino de Deus, ele engloba tudo, o presente, o passado, o futuro, sempre atuante na plenitude do tempo. Ele rompe o tempo, é o que eu dizia. Nós passamos, Deus não passa, mas não como uma grandeza, mas não como assim uma grandeza e também não como algo tão simples, mas algo como uma semente, um pequeno grão de mostarda que, escondida como um tesouro e aos poucos colocada na massa como um fermento, que pacientemente permite que junto com o trigo e essa semente cresça também as ervas daninhas, ela possa até o fim. Até o fim, Deus espera que nós tenhamos e queiramos e ansiemos por esse reino de Deus. Então, concluindo, o reino é a igreja, é a pessoa de Jesus, somos nós, o nosso interior, quando a gente permite que ele seja o nosso soberano, o soberano da nossa vida. E para isso temos que usar de violência contra os vícios, os pecados, fazendo então a metanoia, a conversão. Temos que lutar porque o reino dos céus é dos violentos, já nos diz a bem-aventurança. Agora, continuando, vamos pegar então o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, 16 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, o irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus:
vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando a rede, eles o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles também no barco estavam consertando a rede. E logo o chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós vemos aqui, então, o chamado, a vocação. Não é um simples chamado, é uma adesão. Jesus não chamou e eles falaram assim, tá, beleza, o dia que der eu vou, que dia que tem? A missa que hora? Não, é uma adesão. Vou pronto, né? Vou agora, é agora que eu vou. Então, é Jesus quem escolhe quem ele quer. E ele sempre escolhe pessoas humildes de coração, simples, de educação modesta, para mostrar que a verdadeira sabedoria vem dele. Já nos diz São Beda, né? Ele nos chama em nossa realidade, em nossa circunstância, ele não muda a nossa profissão. Ele somente nos dá um novo olhar e um novo sentido a essa profissão. Então, Jesus, aqui nós vimos que ele chamou 2 a 2. Então, Jesus os chamou para serem pescadores de homens, não mudou a profissão, porque eles eram pescadores. Eram homens simples, não falou, não, vocês têm que ir para a faculdade, vocês têm que fazer um cursinho aqui, nada disso. Porque Jesus, ele chama e ele espera que a gente prontamente responda. Então, nós vimos que Simão, ele foi chamado, ele e André. Simão, nós sabemos que ele recebeu depois o nome de Pedro, e depois chamou Tiago e João. Sobre esses 4 ângulos, é bom a gente prestar bastante atenção, porque isso é de difícil um pouquinho de entendimento, porém é de uma grandeza, de uma profundidade, assim, que você olha e fala, é um abismo que nós não vamos chegar nunca. Sobre esses 4 ângulos, sobre Pedro, André, Tiago e João, é construída a nossa igreja, a igreja de Jesus mística. A igreja mística de Jesus, por quê? Porque esses nomes em latim significam Simão, obediência. André, viril, forte. Tiago, aquele que suplanta. Então, aquele que, pois nós vamos ver. João, a graça. Então, por esses 4 nomes, somos unidos ao exército do Senhor. Como assim? Pela obediência que é Simão. Para que ouçamos a voz do Senhor, como no batismo de Jesus, que ele nos chama. Por isso que ele quer que a gente renuncie a partir do nosso batismo e lute de modo viril, assim como André, com força, com garra, e a gente suplante como Tiago, isto é, que a gente pise e coloque debaixo dos nossos pés, que a gente derrube todos os nossos apegos materiais, os nossos prazeres, os nossos vícios, assim, todo o nosso autocontrole. Por isso nós temos que abandonar as redes. Então a rede é esse autocontrole que a gente está apegado, né? Nossa, eu tô apegado aqui nisso aqui, é a minha zona de conforto. Então, a igreja mística de Jesus nos pede isso, uma obediência. Uma obediência a quê? A ouvir a voz do Senhor e agir como uma pessoa batizada. Eu fui batizada, então eu fui chamada, eu fui vocacionada. Jesus é ele que me escolheu. Ele quer a minha adesão, ele quer a minha resposta e a minha resposta é agora. Tá, mas e aí? O que eu tenho que fazer? Eu dei a minha resposta, então eu vou de modo viril, como André, de modo forte, com coragem. Eu vou pisar, eu vou deixar, eu vou renunciar os meus pecados, os meus apegos, as minhas vontades, para que eu possa deixar as redes,
toda a minha falsa segurança, minha falta, né, ali na minha zona de conforto, sair dessa e deixar tudo aquilo que me deixa cômodo, assim como eles deixaram o seu pai Zebedeu, Tiago e João deixaram ele, né? E aí sim, pela graça, mas como que eu vou conseguir isso? Porque até agora eu só falei da obediência, que é Pedro, da virilidade, né, da coragem, que é André, e falei também da renúncia, né, de colocar debaixo dos pés, que é Tiago. E aí vem João. João é a graça. Sem a graça de Deus, nada disso conseguimos. Essa é a igreja mística de Jesus. Então, da perseverança, a gente tem que confiar e permitir ser defendida e fortalecida só em Deus e por Deus. Então, esses nomes, ele nos remete às virtudes cardeais, que nós sabemos que são 4, né? A prudência, a temperança, a justiça e a coragem. Isso é a igreja mística de Jesus, é isso que ele espera de nós. Por isso, Marcos nos narra primeiro o chamado desses 4. Não que eles foram os primeiros a serem chamados, porque se a gente vê em outro evangelho sinótico, nós vamos ver um chamamento diferente. Porém, Marcos quer nos mostrar isso, que a partir da obediência, da coragem, da força e da graça, eu vou ser igreja. Eu vou ser a igreja mística de Jesus. Isso é ser igreja. Então, as virtudes cardeais são a prudência. O que é a prudência a não ser a obediência? Simão, Pedro, né? Depois ele muda. Então, Simão, por enquanto. Justiça, que é a virilidade, que é uma pessoa esforçada, corajosa, vigorosa, assim como André, que o nome André nos mostra. A temperança, que é aquela pessoa moderada, controlada, que consegue manter o controle sobre as suas vontades, né? Tem esse autocontrole, aquele que suplanta, que coloca nos pés, não, eu tô cansado, mas eu não preciso fazer a minha vontade, agora eu vou fazer o que eu devo e não o que eu quero. E Tiago, que é a fortaleza constante, a perseverança e o fortalecimento pela graça, que é João. Então, nós vemos aí que a graça, a fortaleza só vem pela graça. Então, nós só conseguimos ser fortes se estivermos com Deus e em Deus, porque Ele é a nossa força. Então, espero que tenha ficado claro essa parte. Porque Jesus, Ele é esse que nos dá, nós vimos lá no encontro passado, que no Pai Nosso a gente tem as 3 virtudes teologais, e agora a gente viu que o chamado nos traz, a vocação nos dá as 4 virtudes cardeais, que no total são 7, que tem correspondência também com 7 dons do Espírito Santo. Então, tudo na nossa igreja é símbolo, nada é por acaso. Nossa, por que se faz daquela forma na missa? Por que nunca muda? Porque tem um porquê. Tudo tem um porquê. Nossa, por que não pode fazer dessa forma? Porque isso não exprime o que está por trás do que a igreja, do que Jesus quis mostrar para nós. Então agora, se os nossos olhos estão velados, se ainda não compreendemos, tenhamos paciência conosco mesmo e permitamos que seja no tempo de Deus. Nos esforçamos para que aconteça, mas se não acontecer, não nos cobramos, porque tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Se eu ainda não, tanta coisa que eu descobri agora, e por que eu não descobri antes, né? Eu teria errado tão menos, mas paciência, esse foi o tempo de Deus na minha vida. Agora, vamos continuar nessa pregação deixa eu só confirmar um minutinho, isso mesmo. Agora nós vamos continuar
nessa pregação de Jesus. Então, depois que Jesus chama, nós vimos que esse chamado tem um sentido místico por trás dele, e a gente vê que Jesus já começa a fazer as curas. Então, nós vamos ver no nosso... acho que dá para a gente começar, depois a gente continua. Então, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo do 21 até o 28. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga e ali ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído por um espírito impuro, que gritava dizendo: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste nos arruinar-nos? Sei que tu és o Santo de Deus. Jesus, porém, o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. Então o espírito impuro sacudiu-o violentamente e, soltando grande grito, deixou. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: Que é isto? Um novo ensinamento com autoridade? Até mesmo os espíritos impuros dá ordem, e eles lhe obedecem. Imediatamente a sua fama se espalhou por todo lugar e em toda a redondeza da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós continuamos aqui com a pregação de Jesus em Cafarnaum, na sinagoga. No Antigo Testamento, era necessário ter um dia de descanso, que era o dia de sábado. E nesse dia, os homens, eles se reuniam todos num só local para aplicar a leitura da lei. Porque lembra que eu falei que não era todo mundo que tinha? Eram pergaminhos que só os sacerdotes, os escribas, né, os mestres da lei, tinham acesso. Então, no Antigo Testamento, o povo todo se reunia lá no sábado, parava para ouvir a palavra. Já no Novo Testamento, Jesus foi à sinagoga, onde em um dia de sábado eles se reuniram para ler a Torá e Jesus ensinou de maneira diferente. Diferente do que? A dos escribas. Por quê? Porque ele ensinou com autoridade. Então, eles viram a diferença. Quando a gente tem convicção da nossa religião, quando a gente tem convicção da nossa fé, do que cremos, do que queremos, né? Do caminho que queremos trilhar, da santidade, então a gente não é como a palha, né? Jogada para um lado. Pode vir, sim, claro, né? Virão as enchentes, as tempestades, e darão contra aquela casa, mas ela permanecerá firme porque ela está sobre a rocha. A autoridade, a rocha da autoridade de Jesus. Então, pois os escribas, eles ensinavam aquilo que estava escrito em Moisés e os profetas, mas por vezes não viviam. Então, eles falavam e não viviam. Então, não adianta nada eu vir aqui e falar para vocês ou querer pregar alguma coisa que eu não vivo. Vocês vão saber a diferença. A gente sabe a diferença de uma pessoa que está falando aquilo que faz e é uma pessoa que está falando aquilo que, eu tenho vontade de fazer. Não. Que Deus nos dê a graça, minha oração é sempre isso. Senhor, permita-me que eu fale o que eu faço e que eu faça o que eu falo. Então, sempre pedir isso a Deus, porque por nós mesmos, nós somos homens, né? Então, nós somos muito falhos. Então, é muito fácil eu querer dar um conselho para uma pessoa que, se eu tivesse sentido na pele da pessoa, eu não agiria da forma que eu estou mandando ela fazer. Não, a partir do momento que eu me coloco no lugar daquela pessoa e eu falo, não, eu não consigo te ajudar, mas eu tô aqui do teu lado, eu sei que é difícil. Então, assim, é mais fácil a gente falar isso do que a gente querer dar um de bonzão, né, de entendido, e, na verdade, a gente não estará ajudando a pessoa. Então, Jesus era aquele que vivia. Então, em Mateus, ele acrescenta: ouviste o que foi dito, e eu, porém, vos digo.
Então, Jesus pegou o pergaminho, lia e falava assim, ó, Moisés falou aquilo e eu vos digo isso. Por quê? Porque ele era aquele que vivia, que viveu, que vive tudo aquilo que Deus mandou. Ele é a plenitude, ele é a ação. Jesus é o espelho da atividade de Deus no mundo. A sabedoria encarnada. Já vimos o reino encarnado entre nós. Então, por isso ele é o nosso projeto, né? Temos que ver, ele nos ensina como ser pessoas. Foi dessa forma que ele nos criou, para que pudéssemos ter essa vida em plenitude. E o pecado foi nos desvirtuando. Então, temos que ter convicção e falar aquilo que fazemos. Não adianta, nossa, eu quero muito viver assim, do jeito que eu vou te contar, mas eu ainda não vivo. Acho que é mais fácil a gente ser verdadeira, porque a verdade vos libertará, já nos diz a palavra. Então aqui Jesus vem e entra nessa sinagoga e eles veem essa diferença. O evangelista, ao iniciar o texto, relata as ações de Jesus. As ações de Jesus. Dirigiram-se. Então, saíram. Entrou uma coragem, uma determinação. Pôs-se a ensinar, é uma atitude. Então, no meio de todos, ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Porque ele ensinava e não vivia, e Jesus não. Ele ensinava o que vivia e o que veio para viver. Então, dirigir quer dizer que a gente tem que sair de nós. Entrou quer dizer que a gente tem que ter coragem, convicção e determinação para depois ter a atitude de ensinar. Então, vamos... Será que dá? Acho que dá pra gente falar mais um pouquinho. Então, dentro da sinagoga, lá se achava um homem possesso. O que é um possesso? Possesso de espírito, que é a alma, e um espírito que? Imundo. Por quê? Afastado de Deus, entregue ao pecado. Então, quando a verdade é ensinada e colocada, ela incomoda. Então, o mal incomoda. Por isso o Espírito gritou. Que tem, né? Ainda não chegou a tua hora. O que você tá fazendo aqui? Vem me incomodar? Deixa eu, ó. Todo mundo aqui já tá na minha, né? Já tá no meu mundinho. Já tá todo mundo vindo pro meu lado. Você já veio, né, me importunar? Então, aqui nos diz que o poder de Jesus é notado antes pelos sentidos angélicos. Então, quem notou a presença de Jesus ali não foi o homem, foi o espírito imundo. E por isso as outras pessoas não notaram. Por isso o espírito imundo falou o que tem a ver conosco. Eu sei quem tu és, porque o espírito sabia. Porque o espírito conhecia, porque o espírito é angélico. Então, o poder de Jesus é notado antes pelo sentido angélico. E ele sabe o poder que Deus tem. Reconhece ele mesmo, revestido da humanidade de servo, e tem medo que Deus coloque ali a sua justiça. Então, o medo ali era de que Jesus, né, nossa, tá acabando o meu tempo aqui. Tanto é que nós vamos ver depois, tem uma passagem muito bonita do endemoniado de Genezaré. É linda, linda, linda. Nós vamos adentrar mais dentro desse espírito imundo. Hoje nós vamos falar só desse jeito. Então nós vamos entender que os escribas ensinavam a partir da teoria. E Jesus não. Jesus ensinava a partir da vivência, da experiência, da intimidade, do conhecimento. Então, como eu vou falar e como eu vou responder aquela pergunta? E tu, quando Jesus pergunta para os discípulos, que dizem quem eu sou, né? Que dizem aí que eu sou? Mas e tu? Quem dizes que eu sou? Como que a gente vai responder quem é Jesus se a gente não o experimenta? Porque para cada um, Jesus se faz conhecer de modo diferente e distinto. Porque o meu conhecimento de Deus, o meu conhecimento de Jesus é único.
porque é a minha experiência com Ele, é a minha realidade, é a minha circunstância. Então eu convido você na sua casa que possa, a partir de todo esse chamado, a partir da gente entender o que Jesus espera de nós, da igreja mística, nós, essa igreja mística de Jesus, que precisa ter coragem, que precisa ser obediente, que precisa lutar contra o pecado, mas não sozinho, com a graça dele. Mas para quê? Para que possamos realmente ter essa experiência, esse conhecimento dele e essa intimidade com ele, que palavras não são capazes de expressar. Não somos capazes de exprimir, escreve para mim o que é Deus para você. Isso é inexplicável. É algo que não tem jeito de relatar, não tem como. Mas é algo sentido. E o bom é esse, Deus sonda o nosso coração. Então que possamos, a partir de tudo isso que vimos neste encontro, que possamos fazer essa oração e ter essa intimidade com Jesus. Se não conseguimos, peça, porque Ele mesmo nos diz: tudo que pedirdes ao meu Pai, Ele vos dará. Ainda mais se for uma coisa dessa. Ele que nos quer. Se pedirmos e estiver na conformidade dele, isso é o que mais está na conformidade dele, conformidade da vontade dele, porque ele veio e morreu para isso, para que a gente se aproximasse dele. Então peça isso, peça com todo o coração e com toda a tua alma e com todo o teu espírito, né? Ame-o verdadeiramente, peça poder amar, para que ele te dê a graça e me dê a graça também de continuarmos neste caminho rumo à santidade. Então, agradeço vocês, peço desculpa às vezes, né, de alguma palavra, algum aceleramento, mas estamos aqui aprendendo e eu relembrando, né, relembrando algo que eu já tinha visto e é uma oportunidade que Deus está me dando realmente de rever novamente e aprofundar. É um novo chamado. Então, que o Senhor nos abençoe. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.